Você já se perguntou sobre o que é o consumismo? Quando eu penso em consumismo, eu penso em alguém comendo um hambúrguer do McDonald's. Acho que porque o McDonald's é um dos maiores exemplos de consumo de todo o planeta e dificilmente você encontrará alguém que nunca comeu algo provido dele. Mas claro que o consumismo não envolve apenas isso. Muitos pensam em roupas, eletrônicos. O consumismo vai além de apenas uma indústria de fast food. O ato de consumir, na verdade, é um fenômeno social que agrega muitas outras esferas da sociedade. Esse fenômeno é impulsionado pelo lindíssimo do capitalismo. É ele que vai direcionar o papel do consumo sobre nós, seres humanos. Enfim, o que realmente é o consumismo? É comum quando a maioria das pessoas que já estudaram do tema pensar nas considerações de Zygmunt Bauman. De fato, Bauman é um dos sociólogos mais influentes nesse assunto. Foi ele que determinou o conceito de modernidade líquida e como esta nos influencia até hoje. O consumismo, na sua forma literal da palavra, de acordo com o mini dicionário Aurélio, é o consumo exagerado de bens, é a compulsividade de comprar coisas que, na maioria das vezes, não tem necessidade alguma. Você já comprou algo que, no fundo, não havia necessidade? Tipo uma roupa, um sapato, uma bolsa, algo eletrônico? Há vários exemplos de como isso ocorre, mas comprar esse tipo de coisa que seja fora da sua linha de necessidade denomina-se consumismo. Lembrando que consumismo é diferente de consumo. Consumo é quando você compra uma coisa por pura necessidade, tipo um arroz, um feijão, papel higiênico. São coisas básicas para a nossa sobrevivência no dia a dia. E consumismo é o contrário, que é quando você compra coisas desnecessariamente. Você gasta seu dinheiro com coisas supérfluas. Mas de onde surgiu o consumismo? De onde ele vem? Na real, o consumismo veio a surgir a partir da Revolução Industrial do século XVIII. A partir dos processos industriais, foi possível o aumento da produção e, consequentemente, do consumo. Junto à industrialização, temos o desenvolvimento econômico a partir do liberalismo e do consumismo alienado, tendo o produto como uma entidade abstrata e autônoma. O fenômeno dito como fetichismo da mercadoria foi elaborado inicialmente por Karl Marx na sua obra O Capital. De forma reta e direta, o fetichismo não é nada mais e nada menos que o valor mágico que é atribuído aos produtos de mercado. Como assim valor mágico? Bom, primeiramente você precisa entender o que é fetiche. De acordo com o mini dicionário Aurélio, fetiche significa objeto animado ou inanimado, feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. No caso de Marx, quando o produto é finalizado em sua produção, ele meio que adquire um valor como se não fosse fruto do trabalho humano. De acordo com Marx, a mercadoria parecia ganhar vida própria, no sentido que determinava, muitas vezes, a posição de quem o possuía ou não na sociedade. É tipo um status. Isso está diretamente ligado ao conceito de alienação, também trabalhado por Marx. A alienação seria um estranhamento em relação ao produto feito pelo trabalhador. Na alienação do trabalho, o trabalhador acaba por não ter acesso aos bens que ele mesmo produz, e quando descobre o que realmente produziu, ele não se identifica. É como se o produto tivesse surgido independente do homem e adquirido um valor de troca desvinculado com a produção. É tipo um feitiço, uma mágica. Daí vem o termo fetichismo da mercadoria. Normalmente, mesmo o consumidor não faz conexões trabalhistas diante do produto que ele irá comprar. Quando você compra uma bolsa nova, você se pergunta onde ela foi feita? Quem a costurou? Quem designou aquela cor para ela? Quem a transportou para a loja? Não, você não se pergunta isso. A primeira e única informação que levamos em conta quando compramos algo industrializado é a empresa que o produz, mas não a sua linha de trabalho. Diante do proposto por Marx, podemos citar alguns pensadores que vão dialogar com suas ideias e, digamos que, tentar explicar pela sua época de vivência o fenômeno que irá resultar no fetichismo. Zygmunt Bauman é um dos mais influentes nesse assunto corriqueiro. Através de seu conceito de modernidade líquida, Bauman observa a sociedade de forma que antes era vista como tradicional, onde as relações eram rígidas e sólidas, e assim consolidando sua ideia de modernidade sólida. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, fatores como a instabilidade financeira, o desenvolvimento de novas tecnologias e a globalização foram diluindo o mundo que se conhecia até então.
Daí, começava a transição de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida. Nela, relações humanas se restringem a conexões superficiais que podem ser rapidamente desfeitas, e assim, a quantidade é mais valorizada que a qualidade das relações. As subjetividades são desconsideradas e o valor dos indivíduos está diretamente ligado aos produtos que consomem. As marcas e as grifes se tornam constitutivas nas identidades. Guy Debord é outro pensador que comenta a respeito dos conceitos marxistas. Sendo o momento de consumo mais importante, é ele que vai mediar o convívio social. Quando isso acontece, segundo Debord, o espetáculo domina a sociedade moderna. As relações sociais começam a ser mediadas por imagens. O ser humano vira uma imagem a partir do momento que ele espetaculariza todos os aspectos da sua vida, em especial em suas relações de consumo. É como se aquele ser humano se tornasse um produto a ser visto, e como todo espetáculo tem a sua plateia, a plateia é a sociedade à sua volta, as pessoas que estão ao seu redor, que vão assistir, vão consumir, tal qual a ideia de uma sociedade do espetáculo. Agora, de acordo com Gilles Lipovetsky, já não esperamos tanto que as coisas nos classifiquem face aos outros, mas que nos permitam ser mais independentes e ter mais mobilidade, usufruir de sensações, viver experiências, melhorar a nossa qualidade de vida, conservar a juventude e a saúde. É a era do consumo individualista. O consumo do indivíduo para si suplantou o consumo para o outro. O consumidor deixa de consumir apenas produtos e passa a buscar muito mais que isso. O hiperconsumidor já não procura tanto a posse das coisas por elas mesmas, mas, sobretudo, a multiplicação das experiências, o prazer da experiência pela experiência, a embriaguez das sensações e das emoções novas. É quando os objetos passam a ser objetos de fetiche. Resumindo, um produto não vai ter certo valor por conta de sua utilidade, matéria-prima ou tempo de trabalho, mas sim por conta de um valor social individual atribuído a ele. Esses são alguns dos conceitos que Lipovetsky usa para explicar a sua teoria da hipermodernidade. Como podem perceber, os três pensadores têm certa relação em suas teorias, até porque todas são muito parecidas. É como se cada um fosse lá e tentasse explicar a teoria inicial do Marx. No fim, chegamos sempre à mesma conclusão. E, bem, hoje em dia é aquela história. Às vezes, quando você vai comprar um tênis, você não vai comprar ele por ser bom para correr ou porque naquele momento precisava de um novo para substituir aquele velho desgastado que já está até saindo a sola. Na verdade, você vai comprar ele porque ele é da Nike ou da Adidas, ou mesmo da Puma ou Vans. Aquele tênis que você vai comprar vai lhe atribuir um status, uma posição na sociedade, mas muitas vezes também a própria satisfação diante de sua aquisição. E você sabe como esses valores são impostos a gente? Qual o veículo que transmite essas normas? Para isso, nós temos a propaganda. We're going to use an ordinary garden variety peach with its short, close fuzz and tender skin, and a regular regimental hairbrush with its rough, tough bristles, to prove to you that the man-size Remington electric shaver will give you a close, comfortable shave, no matter how tender your skin, no matter how tough your beard. Look at this amazing demonstration. The Remington is so gentle that it can shave the short, close fuzz off a peach without harming its tender skin. And the Remington is so powerful that it can shave the bristles off a brush, bristles tougher than any beard. Remember the amazing demonstration of the peach and brush. For the close, comfortable shave you've always wanted, reach for the Remington electric shaver. A partir do boom do American Way of Life, a propaganda vendia ideias e valores do que era para se tratar de felicidade. O American Way surgiu a partir do New Deal, que na tentativa de reerguer os Estados Unidos após a crise de 29, o presidente da época, Franklin Roosevelt, tinha por objetivo controlar os preços, conceder empréstimos, aumentar a oferta de emprego e conceder um salário mínimo equivalente à jornada laboral. Com tudo isso, cria-se uma imagem de bem-estar e vida próspera para os americanos. Com a produção em massa, a taxa de desemprego diminuiu e o comportamento consumista veio à tona. Automóveis, eletrodomésticos, alimentos, produtos diversos. Mesmo na compra de objetos supérfluos, comprar era sinônimo de lazer. As pessoas eram felizes enquanto podiam adquirir bens. Através da propaganda, veiculada principalmente pela televisão, cinema e rádio, era difundido o American Way of Life, para dentro e fora das fronteiras dos Estados Unidos.
Comentário. Diante desse boom do American Way, surgiu o famoso movimento artístico da pop art. Como uma crítica ao consumismo e à sociedade do consumo, os artistas da pop art passaram a usar signos estéticos massificados da publicidade e do consumo como forma de arte. A utilização de imagens de HQs por Holly Lichtenstein ou a obra Campbell's Soup, de Andy Warhol, são exemplos dessa apropriação de elementos do cotidiano, que os autores usam com ironia, como forma de criticar o aumento dos produtos para o grande consumo. Até hoje, esses padrões de consumo têm tido força no mundo globalizado, até porque foi pela globalização que essa forma de vida se espalhou mundo afora. Por meio da publicidade e do marketing, os cidadãos são transformados em consumidores na qual o capital lhes imputa o imediatismo, ou seja, a felicidade está contida ao consumir nesse instante, o que transforma em prazer o ato de consumir. Segundo Valquíria Padilha, as relações humanas são sempre mediatizadas por coisas, onde os sentimentos devem ser materializados para que haja realmente felicidade para os cidadãos. As ferramentas fundamentais para que esse processo ocorra se referem ao marketing e à publicidade. Padilha afirma que o papel essencial da publicidade é modelar as necessidades e os desejos das pessoas em função de uma demanda puramente econômica. Assim, o papel do marketing é criar necessidades na sociedade, vender ideias, programas sociais, a fim de tornar o momento do consumo cada vez mais importante. Segundo Bauman, o consumo muda a relação de como as pessoas veem a si mesmas e de como elas projetam a sua imagem para os outros. Dentro disso, um fenômeno que vem cada vez mais aumentando essa relação é a comodificação do consumidor. Comodificação significa transformar em mercadoria. Logo, comodificação significa nada mais, nada menos que transformação do consumidor em mercadoria. Como isso ocorre? Bom, ao simples fato de que você seja alguém que goste de compartilhar a sua vida pelas redes sociais. Se The Bot estivesse vivo, diria que você está espetacularizando a sua vida a favor de uma plateia que são os seus seguidores. Na sociedade de consumidores, todos nós somos consumidores de mercadorias, e estas são destinadas ao consumo. Uma vez que somos mercadorias, nos vemos obrigados a criar uma demanda de nós mesmos, diz Bauman. As pessoas consomem para melhorar a própria imagem, dando valor à mercadoria que ela é. Porém, este valor não é monetário, mas sim simbólico. Os veículos de mídia, principalmente as redes sociais, comprovam essa ideia uma vez que os usuários se veem estimulados a compartilharem tudo que estão aproveitando naquele momento, na intenção de valorizarem sua imagem e serem consumidos. Muitas pessoas deixam a privacidade de lado na busca por uma aprovação. As postagens nada mais são do que uma maneira de promover o produto eu. Mas não é só nas redes sociais onde buscamos promover o eu. No mercado de trabalho, o trabalhador passa a participar do mercado vendendo a única coisa que ele tem a oferecer, a sua força de trabalho. No caso, o que o trabalhador oferece é diferente de outras mercadorias, já que sua força de trabalho não pode ser comprada ou vendida separadamente como qualquer outro produto. Nesse meio, o trabalhador precisa chamar a atenção do seu produto força de trabalho. Ele precisa agregar algum valor que chame a atenção do empregador. Algumas formas de como se pode aprimorar isso é fazendo cursos, uma faculdade, diplomas, aprender línguas estrangeiras. Quanto mais coisas assim você fizer, mais chances de chamar a atenção de uma empresa. É como se você fizesse uma peça publicitária de si mesmo, ou mais conhecido como currículo. Basicamente, uma propaganda de si mesmo. Bauman diz que as pessoas são aliciadas, estimuladas, forçadas a promover uma mercadoria atraente e desejável. Para tanto, fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm à disposição para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão vendendo. Os produtos que são encorajados a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas.
Esse é Marcos de Barcelona, mas ele poderia ser qualquer um, em qualquer lugar. O que está prestes a acontecer com ele acontece diariamente em escritórios e casas ao redor do mundo inteiro. Uma parte dentro da impressora falhou e o fabricante manda ele para assistência técnica. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, Não é coincidência que os 3 técnicos mandaram Marcos comprar uma impressora nova. Se aceitar, Marcos vai se tornar outra vítima da obsolescência programada, o mecanismo secreto no coração da nossa sociedade consumista. Vocês já viram o documentário The Light Bulb Conspiracy, ou traduzido como A Conspiração da Lâmpada? É um documentário que foi produzido em 2010 e trata de estudar e explicar as causas históricas e efeitos da obsolescência programada. Algumas vezes, os produtos que uma vez compramos tornam-se obsoletos pelo avanço tecnológico, pela substituição de sistema operacional ou por uma tomada que muda de padrão, por exemplo. Entretanto, isso também pode ocorrer de forma intencional. A obsolescência programada é o nome dado à vida curta de um bem ou produto projetado de forma que sua durabilidade se dê a um período curto de tempo. Esse conceito surgiu entre a década de 20 e a de 30, tendo em vista a atual Grande Depressão de Nova York. Ele visava incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série com o objetivo de recuperar a economia do país. A ideia surgiu justamente para que os fabricantes planejassem o produto já antevendo o fim de seu funcionamento, obrigando o consumidor para comprar um novo e descartar o velho. Um belo exemplo disso são os aparelhos celulares. Me pergunto se você que está assistindo já trocou de celular esse ano ou pretende trocar por um novo logo, seja pela obsolescência programada ou pelo simples fato de já o achar obsoleto diante dos novos modelos que são lançados diariamente. É tipo o iPhone. Toda vez que tem um modelo novo, uma boa parte das pessoas já está pronta para comprar. Obviamente, para aqueles na qual a condição financeira se encontra num estado confortável. Mas vocês sabem que a Apple já passou por alguns perrengues por conta de obsolescência programada, certo? Ela já foi acusada e já pagou uns processos aí. Mas o maior problema causado pela obsolescência não é exatamente da fábrica fazer você gastar mais dinheiro comprando coisas novas. Muitos comentam a respeito do uso excessivo de matéria-prima provindo da natureza. No entanto, um dos problemas mais aparentes e discutidos hoje em dia é do descarte industrial em massa no meio ambiental. Há algumas semanas, a BBC News Brasil postou um vídeo comentando um pouco de um dos destinos terminais desses produtos. Intitulado como O País que Virou Lixão de Roupas Usadas dos Países Ricos, a matéria comenta sobre a vida dos comerciantes de roupa em Gana. Basicamente, todos os dias chegam lotes de roupas usadas no país e os comerciantes competem entre si para pegar as melhores peças. As que não podem ser aproveitadas, cerca de 40% do que vem, são transferidas para os aterros lotadaços de Gana. Como os aterros são abertos e às vezes até ligados ao mar, aquelas peças acabam por causar uma poluição extrema e acabam com a vida na natureza. Mas esse não é um exemplo exclusivo para as roupas, infelizmente. Diversos outros produtos são descartados indevidamente em detrimento de sua enorme quantidade, muitas vezes sem aproveitamento, tal como produtos à base de polímeros artificiais. O plástico é um dos maiores problemas ambientais já enfrentados e, pelo visto, vai continuar sendo se não tomarmos as devidas providências. Bom, isso aqui foi uma tentativa de resumo no tema consumismo e, obviamente, tem muito que se possa comentar, principalmente nessa questão ambiental que é tão atual, está caindo direto problemas ambientais no Enem. E o negócio é tomar certas medidas para não cair na armadilha do consumismo, tal como comprar somente o necessário, trocar mais e descartar menos, evitar o desperdício, aprender a separar o ser do ter
E apostar em um consumo mais colaborativo, que aí você diminui o foco no comprar para focar em compartilhar, uma troca, até mesmo uma locação. Enfim, é buscando entender do que se trata para depois avaliar cada situação. Bem, eu espero ter contribuído um pouco com seus estudos e até mais!